9 de julho de 1932, Revolução Constitucionalista. Era uma vez um lugar, um país bem grande chamado Brasil, formado por um monte de pedacinhos, e esses pedacinhos eram os estados. Um dia, um desses pedacinhos, chamado São Paulo, se rebelou contra o país grande, pois esse país grande estava sendo governado por um homem chamado Getúlio, e ele governava contra a vontade das pessoas. E ali estava por ter tomado à força o lugar que seria de outro. Dessa forma, ele ocupava um lugar que não era dele e ainda impedia as pessoas de tomarem as suas próprias decisões. Esse homem queria fazer e decidir tudo sozinho. As pessoas que moravam no pedacinho chamado São Paulo não concordavam com essa atitude, pois elas achavam que as pessoas deveriam ser livres para decidirem o que era melhor para elas. Por isso, reuniram-se em um local para protestar e lutar por seus direitos. No meio daquele monte de gente havia muitos jovens e entre eles estavam 4, cujos sobrenomes de cada um formavam as letrinhas MMDC. Os 4 jovens resolveram subir em escadas e entrar no local, onde os inimigos faziam suas reuniões, e de repente foram surpreendidos pelos guardas e policiais que protegiam aquele lugar. Naquele momento, os policiais atiraram e, infelizmente, os 4 jovens não resistiram. As pessoas do local pequeno ficaram revoltadas e no dia 9 de julho começaram uma batalha, uma grande guerra que durou dias, meses. Durante essa guerra, o país grande, representado por aquele homem que não queria deixar as pessoas livres, usava o jornal e o rádio para dizer muitas coisas que não eram verdadeiras e com isso enganava as pessoas. Enquanto isso, as pessoas que moravam no local pequeno tinham pouca ajuda na luta. Eles tinham 3 pedacinhos que eram amigos e esperavam contar com a ajuda deles. Esses pedacinhos se chamavam Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Porém, nem todos quiseram ajudar e passaram para o outro lado. Somente o pedacinho chamado Mato Grosso se juntou ao pedacinho chamado São Paulo para prestar ajuda. Juntos, eles começaram a ter ideias e inventaram um instrumento chamado matraca para enganar o país grande. Essa arma era de brincadeirinha, mas fazia um barulho enorme, bem forte, aparentando um montão de metralhadoras, e as pessoas do país grande achavam que haviam vários homens lá para lutar contra eles, então ficavam com medo de invadir o local pequeno. As pessoas do local pequeno eram poucas, porém unidas. Ricos, pobres, homens, mulheres passaram a trabalhar juntos. Afinal, quando queremos algo, temos que unir forças. O local pequeno criou uma organização secreta e usaram o sobrenome dos 4 jovens para homenageá-los: Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esta organização era representada pela sigla MMDC. Como essa guerra durou vários dias, meses, muitas pessoas morreram e aquelas que sobreviveram foram obrigadas a se render. Passaram-se alguns anos e aconteceu algo bom, muito bom e interessante. Aquele homem que comandava o país grande decidiu que daquele dia em diante as pessoas unidas é que iriam decidir juntas o que era melhor para todos, portanto, seriam livres para decidir o que fazer. Assim, o país, o local grande e o local pequeno, o estado de São Paulo, voltaram a se entender, uniram-se novamente, tornando-se amigos. Os anos foram passando e eles cresceram juntos. Graças à coragem daquele local pequeno e as pessoas do país grande têm hoje a liberdade para fazer as suas escolhas. Hoje o país grande, o Brasil, e o local pequeno ainda têm problemas, mas procuram resolver tudo sem brigas, sem guerra, um ajudando o outro e assim vivem bem melhor. Pim, pililim, pim, pim, essa história chegou ao fim. Toda evolução vem da dor, luta, crença ou adversidade. Conquistas são alcançadas, muitas vezes custeada pelo empenho e ou abdicação de alguém ou de alguns que em dado momento acreditam ser possível. Toda evolução vem da dor, luta, crença ou adversidade. Conquistas são alcançadas, muitas vezes custeadas pelo empenho ou abdicação de alguém ou de alguns
em que em dado momento acreditaram ser possível. Não existe vitória sem entrega. Todo sonho almejado requer busca, embora por vezes essa busca nos enverede por vias que nos surpreendem. Que esses caminhos jamais sejam o da desistência, que nossos sonhos e luta nos levem sempre por estradas que alcancem o bem maior. Regina. A ilustração é do Thales Henrique e Tainá Xavier.